Mateus 16, 18. Logo após a leitura eu vou registrar a presença dos nossos amigos que estão nos visitando. Mateus 16, 18 nos diz assim: eu também te digo, Pedro, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode assentar, por favor. Queridos, vamos falar a palavra de Deus aqui, fazer uma breve reflexão sobre essa palavra. Eu falei hoje de manhã e torno a falar agora à noite, que certa feita Jesus, ele disse para Pedro que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. A igreja de Deus, ao longo da história e na verdade desde o seu nascimento, a igreja do Senhor Jesus, ela sofreu e sofre perseguições terríveis. Se não fosse Deus, e se a igreja não fosse de Deus, a igreja já teria sido sucumbida. A igreja não teria resistido aos tempos, às perseguições durante o tempo, e hoje já não mais existiria. Para que os irmãos tenham uma ideia, sob o Império Romano, por cerca de 300 anos, a igreja sofreu ondas de perseguições e opressões terríveis. Um pouquinho antes ainda, os nossos apóstolos, os nossos discípulos, os discípulos de Jesus, eles sofreram porque eles deram continuidade, ou eles inauguraram a igreja. A igreja surge em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, naquele dia de Pentecostes ali. Pedro prega, quase 3.000 almas converte-se a Jesus. Ali dá-se início a essa igreja. E esses discípulos, logo ali no começo, eles já começaram a sofrer perseguições terríveis. Nós vamos ver Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, sendo apedrejado e morto. Nós vamos ver Tiago sendo decapitado, sendo degolado. Nós vamos ver os discípulos sendo perseguidos terrivelmente. Mas ainda que aquela perseguição fosse terrível como foi, a igreja não parou, a igreja não sucumbiu. O inferno se levantou e se levanta durante todo o tempo contra a igreja, mas a igreja vai permanecer de pé, porque é promessa do Senhor: as portas do inferno, ou as forças do mal, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Ocorra o que ocorrer, a igreja do Senhor Jesus, ela vai se manter de pé, ela não vai sucumbir, ela não vai fechar suas portas. Podem vir decretos e mais decretos, mas a igreja não vai permanecer de portas fechadas. Até mesmo porque a igreja não é um prédio. Igreja não é um templo feito por mãos humanas. Igreja sou eu, e igreja é você. Igreja somos nós. Nós somos templo, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus.
Os primeiros apóstolos, cada um deles morreram de mortes crudelíssimas. Estevão, apedrejado. Tiago, filho de Zebedeu, por ordem de Herodes, foi preso e decapitado, sendo o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice que ele mesmo tinha dito ao Salvador, que estava disposto a beber. Filipe, um dos primeiros a ser chamados por Jesus, historiadores afirmam que ele pregou na Frígia e foi apedrejado até a morte. Tiago, filho de Alfeu, de acordo com escritos antigos, foi martirizado aos 99 anos, apedrejado e golpeado na cabeça até morrer. Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda ao seu pescoço e depois foi queimado vivo. Marcos, relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria a ponto de ser despedaçado. Simão Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma por ordem de Nero, e ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de ser crucificado da mesma maneira que o seu mestre o foi. Paulo, que antes era perseguidor da igreja, agora ele é perseguido. Esse Paulo foi decapitado a mando do imperador Nero. André pregou o evangelho em muitas nações na Ásia, mas foi em Acaia que ele foi preso e crucificado numa cruz em forma de X. Bartolomeu, aquele de quem Jesus disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ele foi esfolado vivo e depois crucificado de cabeça para baixo. Tomé morreu na Índia, lançado em uma fornalha. Mateus, segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Simão Zelote foi crucificado. Matias, aquele que preencheu a vaga deixada por Judas, alguns registros dão conta que ele foi acusado de ter blasfemado contra a lei, sendo por isso sentenciado pelo sumo sacerdote a ser amarrado em uma cruz e apedrejado, e por último, decapitado. Lucas, que não fazia parte dos 12, relatos dão conta que ele foi pendurado pelo pescoço em uma oliveira por idólatras na Grécia. João, o discípulo amado, chegou a ser lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas escapou de forma milagrosa. Depois foi enviado à ilha de Patmos, recebeu a revelação do Apocalipse. A ilha de Patmos era o local destinado aos piores infratores. Ele foi libertado de lá. Ele foi o único apóstolo que escapou da morte violenta, morrendo de morte natural na velhice, para cumprir uma palavra do Senhor que está no último capítulo de João. Percebam como a igreja foi perseguida. Percebam que se a igreja fosse um projeto humano, ela teria parado ali. Eles teriam desistido lá. Mas a igreja não é projeto humano. A igreja é projeto do céu, é projeto de Deus. E a igreja jamais vai parar. Como eu falava, nesse tempo aqui de Roma, durante 300 anos a igreja sofreu terrivelmente. No ano 64, a cidade de Roma foi incendiada, e eles acusaram os cristãos, eles pegaram os cristãos como bode expiatório para aquela tragédia, e a partir dali a opressão veio terrivelmente sobre os cristãos. Aqueles que professavam o cristianismo, eles eram torturados, eles eram queimados vivos, eles eram jogados para os leões e despedaçados por estes. Se a igreja fosse um projeto humano, a igreja não teria subsistido. Se a igreja fosse algo daqui dessa terra, se não fosse algo que nasceu de Deus, ela já teria sucumbido. Mas o Senhor disse: as forças do mal, elas não prevalecerão contra ela. Elas não prevalecerão.
Então não tem pandemia, não tem epidemiologia, não tem decreto, não tem lei, não tem ordem de prefeito, de governador, de presidente, de ministro de STF que vai parar a igreja. Isso vai passar, e a igreja vai continuar de cabeça erguida, servindo ao Senhor, em meio às lutas, em meio às provas, porque as forças do mal não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aí, queridos, hoje, eu falei à igreja e fiz algumas perguntas. Que tipo de igreja Deus chamou-nos para ser? Ou que tipo de igreja Deus chamou para sermos? Que tipo de igreja nós estamos sendo para a comunidade? Será que nós estamos sendo uma igreja que está agradando a Deus e cumprindo o seu propósito? O que é a igreja? Vamos começar definindo o que é a igreja. Igreja não é um prédio. Isso aqui é um templo, é um prédio. Isso não é igreja. Pode até construir ali um templo para que funcione uma igreja, mas aquele templo, aquele prédio não é igreja. Igreja não tem a ver com prédio. Igreja não tem a ver com paredes. Igreja não tem a ver com uma instituição, com um CNPJ. Igreja não tem a ver com um estatuto social. Não, isso faz parte. Jurídico. São os atos constitutivos da instituição. CNPJ, estatuto, uma sede própria. Tudo isso faz parte. Mas igreja não é isso. A gente precisa entender que igreja é essa. Que Jesus fala para Pedro: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Para a gente compreender isso, a gente precisa compreender quem Jesus é para nós. Porque entendendo quem Jesus é para nós, a gente vai entender quem nós somos nele. E aí, queridos, olha, como vinha dizendo, com o passar dos séculos, nós vimos, ou pelo menos conhecemos a história, de governos, de imperadores, tentando parar a igreja, tentando acabar com a igreja. Mas percebam, esses governos passaram, esses imperadores passaram, e a igreja permaneceu. Durante tempos nós vimos filosofias, ideologias se levantando contra a igreja. As filosofias passaram, as ideologias passaram, mas a igreja está de pé, porque as forças do mal não prevalecem contra ela. Durante tempos, muitas coisas se levantaram e caíram, mas a igreja permaneceu avançando, continuou de pé. A igreja, ela continua fazendo resistência, fazendo frente, derrubando as portas do inferno. E o melhor de tudo isso, nós fazemos parte disso. Deus nos chamou para isso, para sermos igreja. Deus nos chamou para sermos igreja. Logo, igreja não é prédio, não tem a ver com prédio. A igreja é esse ajuntamento de pessoas aqui. Se esse ajuntamento de pessoas aqui sair daqui, atravessar a pista e ficar ali terá uma igreja. Se esse ajuntamento de pessoas saírem daqui, for para dentro do estádio, ali há uma igreja. Na verdade, se 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, em qualquer lugar que seja, ali tem uma igreja, porque igreja não tem a ver com prédios, igreja tem a ver com pessoas. Igreja tem a ver com pessoas. E aí, quando Jesus disse aqui em Mateus 16, 18,
que as forças do mal ou as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja. Jesus aqui, ele está se referindo, o termo igreja aqui, no original, é eclésia. Eclésia é o termo original. É como se Jesus estivesse dizendo: eu também te digo, Pedro, que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha eclésia. Eu edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa palavra eclésia significa ajuntamento, reunião de pessoas. Reunião de pessoas. Eclésia significa ajuntamento, mas não é um mero ajuntamento. Se formos ao estádio, assistir uma partida de futebol, tem um ajuntamento de pessoas, mas ali não tem uma igreja. Perceba? Eclésia é um ajuntamento, mas não é um ajuntamento qualquer. A eclésia, quando Jesus falou com Pedro: edificarei a minha eclésia, edificarei a minha igreja, Jesus estava usando um termo muito conhecido dos discípulos naquela época, porque naquela época, aquele povo estava debaixo do senhorio de Roma, aquele povo estava sendo dominado por Roma, e os romanos, todas as vezes que conquistavam um território, os romanos, eles criavam eclésias espalhadas por várias partes do território. Como é que funcionava isso? Roma conquista a Judeia, conquista a Galileia, conquista toda aquela região da Palestina, e Roma, então, eles estabeleciam eclésias em vários pontos. Botavam, as eclésias romanas eram compostas de 300 pessoas. Então o imperador, uma vez tendo conquistado um território, ele mandava de Roma 300 pessoas, uma eclésia. 300 pessoas, botava num ponto estratégico do território conquistado. Mandava outra eclésia de 300 pessoas e botava no outro ponto estratégico. E espalhava eclésias em vários pontos do território dominado. Isso tinha um objetivo. Qual era o objetivo? O Império Romano, uma vez que conquistava um território, tinha a missão de colonizar aquele território com a cultura romana. Os romanos perceberam que não bastava conquistar a terra, não bastava conquistar o território, eles precisavam infiltrar valores de Roma, eles precisavam infiltrar no meio daquele povo conquistado, daquele povo dominado, eles precisavam infiltrar ou colocar na mente daquele povo a cultura romana, Então por isso, eles queriam não apenas conquistar o território, mas queria conquistar o coração das pessoas, queria conquistar a mente das pessoas, queria trazer a cultura romana para aquele lugar, e eles só conseguiriam conquistar o coração e a mente do povo conquistado, se eles trouxessem pessoas, ajuntamento de pessoas, e estabelecessem eclésias. Então aqui tem uma eclésia, 300 pessoas romanas, para influenciar os dominados, outra ali, outra lá, e assim ia. Então perceba que o objetivo da eclésia era fazer com que o povo que foi dominado fosse aculturado com a cultura romana e começasse a perceber que ser servo ou ser escravo, né, ou ser dominado, não era algo muito ruim, era algo bom, porque você estava servindo a um reino superior. Qual era o reino superior? Do imperador romano, o reino de Roma. Então, eles queriam, através das eclésias, fazer com que as pessoas se sentissem bem e ficassem fiéis e leais ao imperador. Aí Jesus, ele vai ver aquilo. Então olha só, eles estabeleciam a eclésia para fazer com que o povo desejasse a cidadania romana. E aí definitivamente
deixavam de ser israelitas, deixavam de ser hebreus, deixavam de ser palestinos. Eles queriam que o povo desejasse a cidadania romana, entendendo que ela era um privilégio. Ser escravo, ser dominado, era privilégio para eles fazer parte, né, de Roma. Assim eles montavam um time de elite para se infiltrar em todas as esferas da sociedade, para que eles pudessem tocar aquela sociedade com a cultura romana. Os irmãos estão compreendendo? E aí, nesse contexto, como eu disse, o nome eclésia era muito familiar dos discípulos, era muito familiar do povo naquele tempo. E aí, Jesus, ele disse para Pedro: olha, Pedro, assim como esse ajuntamento de pessoas romanas está aqui para implantar a cultura de um reino superior, eu vou levantar a minha eclésia. Eu vou levantar a minha eclésia. E a minha eclésia, essas eclésias aí, reinos vêm, reinos vão, como os romanos passaram. Eu vou levantar a minha eclésia. Só que a minha eclésia não vai ser como a eclésia dos romanos, que vai passar. A minha eclésia, ela vai permanecer para sempre. A minha eclésia, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aí Jesus disse: eu vou levantar a minha eclésia e as forças do mal não vão levantar contra ela. Então, eclésia estava num contexto militar. Eclésia ou igreja era um grupo que ia para uma região para mostrar a cultura de um reino superior. A igreja, queridos, então, quando Jesus cria a sua eclésia, a igreja, ele estava dizendo: olha, eu vou criar eclésias em todas as partes do mundo. Uma vai estar lá em Águas Claras, na rua 210, lote 26. E eles têm um objetivo: aculturar ou disseminar a cultura de um reino superior, que é um reino de paz, que é um reino de justiça, que é um reino de amor, que é um reino eterno. Esse é o meu papel aqui neste lugar, nesta noite. Esse é o papel da igreja, estarmos infiltrados, né, entre aspas, estarmos em forma de eclésia, ajuntamentos em lugares estratégicos por todas as partes do mundo, para disseminar ou para falar da cultura de um reino que é muito superior a esse reino no qual nós estamos atualmente. Os irmãos compreenderam? Amém? Então, nós somos a eclésia, nós somos a igreja. Igreja não são as quatro paredes, não é o prédio. Igreja somos nós juntos. E essa eclésia junta, ela forma um corpo. Esse ajuntamento de pessoas, ele forma um corpo. E esse corpo tem uma cabeça. E essa cabeça chama-se Jesus Cristo. Então a igreja é o corpo, Jesus Cristo é a cabeça. Daí a importância, e eu quando em vez falo isso aqui, da importância de nós nunca estarmos descongregados, desigrejados. A importância de nós estarmos ligados em um corpo, porque um membro fora do corpo não tem vida. Um membro qualquer do corpo, que se desconectar do corpo. Eu recordo que quando meu filho tinha 4 anos, brincando com ele na sala da minha casa, eu deitado no sofá e ele pequenininho, a gente jogando balão para cima, ele jogando, eu jogando balão. Numa hora ele cai e ele bate a boca na quina da mesinha de centro. O dentinho da frente dele caiu inteiro no chão. Isso era por volta de meia-noite. Ficamos desesperados, porque arrancou o dente inteiro, fiquei desesperado. Pai novo, de primeira, tipo marinheiro de primeira viagem, não sabe o que fazer nessas horas. A gente vai procurar um profissional, daquela hora não achava. E a gente fica desesperado, liga para aqui, liga para ali. Resolveu ir no hospital da criança lá em Goiânia, morava lá. E a gente leva o dentinho, mas isso já tinha umas 2 horas depois.
Aí chegou lá, um médico falou: olha, se você tivesse colocado o dentinho num copo de leite, teria mantido ele vivo. Mas você simplesmente trouxe ele fora de qualquer líquido, ele já morreu, já está sem vida. Não tem como aproveitar esse dentinho mais. Perceba que qualquer membro do nosso corpo, fora do corpo, ele morre. Qualquer membro do seu corpo, fora do seu corpo, ele morre. Qualquer membro da igreja de Jesus Cristo, fora da igreja, ele está morto. Por isso, muito cuidado ao ficar andando de igreja em igreja, desigrejado, descongregado. Porque você não tem uma cobertura espiritual, você não tem uma cabeça que é Cristo, enquanto você está ligado no corpo. Quem te guia é a cabeça, Cristo. Agora, se você está fora desse corpo, você está sem cabeça. Não existe organismo sem cabeça. Então, muito cuidado com esse negócio de ficar sem uma igreja para você congregar. Paulo fala em Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Nós temos que estar congregando, nós temos que estar na igreja. Mas pastor, agora está muito fácil, a tecnologia chegou, eu posso assistir o que eu quiser na minha casa por meio do YouTube ou de outra rede social. Lá tem ministrações maravilhosas, lá eu posso ser seletivo, eu posso escolher o que eu quero e o que eu não quero, o que eu concordo e o que eu não concordo. Está certo isso? Eu não preciso mais ir para a igreja, eu posso congregar só virtualmente. Muitos estão procedendo assim, dirigindo a sua própria vida, sem um guia, sem um líder espiritual, sem um cabeça. Muito cuidado, muito cuidado. De fato, a tecnologia hoje nos propicia realmente essas oportunidades, mas muito cuidado, porque na hora que você precisar de um auxílio, você não vai procurar o pastor que você segue na rede social lá de Fortaleza, lá do Rio de Janeiro, lá do Rio Grande do Sul, para te socorrer, para te fazer uma visita no hospital, para orar por alguém na sua casa, para ir fazer um culto fúnebre, para realizar o seu casamento. Você precisa de um líder, você precisa de uma igreja, você não pode ficar preso a essas situações. Essa igreja somos eu, essa igreja somos nós. Nós precisamos estar conectados nesse corpo, ser guiados pela cabeça chamada Jesus. Aqui nesse mundo nós estamos. Você foi chamado para estar no mundo, mas o mundo não é para estar em você. É como um barco que foi feito para a água. Você foi feito para estar no mundo, mas assim como o barco não pode deixar que a água entre nele, você não pode deixar que o mundo entre em você e guie você. Então, queridos, a igreja que Jesus estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não são os templos, não são os templos. Os templos podem até serem fechados, os templos podem até serem proibidos de serem edificados. O comunismo chinês está destruindo as igrejas, está derrubando as igrejas, está acabando com as igrejas. Mas eles só conseguem derrubar as paredes, eles só conseguem derrubar os prédios. Mas a igreja que somos nós, que é o povo, que são as pessoas, ela permanece de pé, porque contra ela as portas do inferno não prevalecem. Não prevalece. Agora, queridos, nós precisamos, enquanto igreja, ser
relevantes, precisamos ser atrativos. A igreja precisa ser relevante, precisa ser atrativa para as pessoas. As pessoas têm que ser atraídas pela igreja. As pessoas precisam ver na igreja algo que desperte nelas a vontade de fazer parte. Nós temos que ser relevantes, sobretudo para a comunidade no meio da qual nós estamos inseridos. Percebam que as eclésias romanas, elas estavam inseridas em território conquistados, e o principal objetivo delas era influenciar as pessoas à volta para que mudassem de cultura, para que mudassem suas ideologias, suas filosofias, seus pensamentos. Esse era o objetivo das eclésias romanas. Aí Jesus constitui a sua eclésia, a sua igreja, com a mesma finalidade. Nós estamos aqui e existimos com uma missão, com um objetivo, qual seja, influenciar as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que estão à nossa volta precisam ser, ou precisam ter conhecimento desse reino superior. É muito egoísmo nosso, pastor Lúcio. É muito egoísmo nosso. Nós estamos bem, muito obrigado. Então nós vimos a igreja. Nós cultuamos a Deus, nos alegramos com os cânticos, com os louvores, somos alimentados com uma palavra do céu, mas não compartilhamos aquilo que Deus deu para nós. É muito egoísmo. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para sermos crentes consumidores. O crente consumidor, ele vem, assenta-se, assiste o culto, consome aquilo que lhe apraz, vai embora, e muitas das vezes ainda vai fazendo uma avaliação. Não gostei disso, não gostei daquilo, o som estava alto, a igreja estava muito escura, o irmão não falou comigo. O consumidor, ele vai ao estabelecimento comercial, escolhe aquilo que ele quer adquirir, adquire, e ele vai avaliar se está tudo certinho, se tem alguma coisa errada. Se ele discordar de qualquer coisa, ele vai ligar no 0800, ele vai fazer uma reclamação, ele vai cancelar o pedido, ele vai fazer uma troca. Nós não estamos na igreja como consumidores, queridos. Nós estamos aqui como partes integrantes desse corpo. E como parte integrante desse corpo, nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia diz que nós somos que a igreja é comparada com um corpo. E todos os membros do corpo têm que estar em justa operação, ou seja, em pleno funcionamento, em atividade. Se você tem um membro no seu corpo que não está em justa operação, ele está defeituoso, seu corpo todinho vai sentir, vai fazer falta. Agora, você é membro desse corpo, cuja cabeça é Cristo, e você não está em justa operação, você não está em pleno funcionamento, você não faz parte, está nesse corpo apenas como um espectador, ou como disse, um consumidor. Você precisa compreender que você é parte integrante desse corpo, e como parte integrante desse corpo, você precisa influenciar aqueles que estão à sua volta, e você precisa amar aqueles que estão à sua volta. Eu disse que a igreja precisa ser relevante, a igreja precisa ser atrativa. Eu falei hoje de manhã que nessa igreja pessoas vão chegar doentes e vão sair curadas. Que nessa igreja vai chegar o pecador, mas vai sair limpo em nome de Jesus Cristo.
Nessa igreja vai chegar uma pessoa deprimida, vai chegar uma pessoa triste, abatida, mas vai sair daqui alegre, regozijando no Senhor, porque o Senhor, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força. Alguém vai chegar aqui totalmente desorientado, querendo dar cabo à sua vida, querendo botar fim na sua vida, mas vai sair daqui com um pensamento mudado, agradecido em Deus, renovado em Deus. Nós temos que influenciar. Mateus diz que, ele diz que nós somos a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A nossa luz tem que brilhar onde quer que nós estejamos. As pessoas têm que ver Cristo em você, as pessoas têm que ver Cristo em mim. As pessoas têm que olhar para você e sentir algo diferente. Você tem que ser diferente, porque você tem que refletir o caráter de Cristo. Nós temos que influenciar. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ganhar as pessoas para Cristo com o nosso modo de viver, com a nossa maneira de ser. É isso que a Bíblia nos ensina, o verdadeiro evangelho é isso. Se você receber um tapa na face, a Bíblia nos ensina que você tem que dar outra face. Pedir para caminhar 1 milha, você tem que caminhar 2. Pessoas têm que ver isso em você, porque senão, talvez estejamos perdendo o nosso tempo aqui. Olha, eu preciso avançar um pouquinho. Nós temos que ser conhecidos pelo mundo. O mundo tem que nos notar. Essa igreja tem que ser vista e ela tem que ser relevante na comunidade onde ela está inserida. A igreja Oceano da Graça se propõe a ser essa igreja, conhecida pela comunidade, vista pela comunidade, com suas obras, porque falar é muito fácil, quero ver fazer. Falar de amor é muito fácil. A Bíblia diz, Jesus disse, que nós, se o amamos, nós servimos o próximo. Nós temos que servir o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos. Agora, nós amamos tanto o próximo, que passamos do lado de um, deitado na sarjeta, nesse tempo de frio, e a gente passa de largo, igual o levita e o samaritano, o levita e o sacerdote. A pessoa vem pedir um pão, e a gente fecha o vidro do carro. E aí tem uma série de coisas que envolve, questão de segurança, riscos. Mas a gente pode ser relevante. A gente pode ser diferente. Vocês viram aqui no Oceano News a Dani Oliveira falando, mostrando, o pastor Wesley, não sei. Foram 156 cestas básicas que foram providenciadas para distribuir a famílias carentes. 90% não são da nossa igreja. É o próximo, é lá fora. Vamos comprar mais 150 nos próximos dias. Nós estamos montando um projeto para já, para cuidar de pessoas em situação de rua. O projeto está escrito, Damares, nossa assistente social, uma das, irmão Alain, outra assistente social da igreja, já escreveu o projeto, já está tramitando nos órgãos e vai sair a autorização em breve para a gente estar cuidando dessas pessoas. É claro que a gente não vai resolver o problema do mundo. Quem é que vai resolver a fome no mundo? Quem é que vai resolver o problema da mendicância no mundo?
Mas nós podemos contribuir e fazer a nossa parte, atendendo ao menos aqueles que estão à nossa volta. E essa igreja vai estar buscando tirar pessoas em situação de rua e tentar dar uma vida digna para elas. Tentar dar pelo menos 3 refeições diárias. Tentar ao menos dar o agasalho nesse tempo de frio. Tentar ao menos dar uma roupa. E aqueles que quiserem ajuda, nós vamos bancar, custear uma casa de recuperação para cuidar dessa pessoa. Porque muitas querem, mas não tem condições. Não tem condições. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Documentos estão tramitando. E em breve nós vamos estabelecer o Oceano Cidadania. É o nosso braço, será nosso braço social. Nosso braço social, Oceano Cidadania. Se eu não puder ajudar alguém com uma cesta básica, não sei nem se sou digno do reino de céus. Eu digo, se eu que tenho condições, não puder dar uma cesta básica àquele que não tem o que comer. Você leva a cesta básica para uma família, às vezes, ela recebe aquilo chorando. Porque às vezes, e na maioria das vezes, com crianças em casa. E a pessoa não tem um leite para alimentar a criança. Então, se você que pode fazer isso, não faz, não sei nem se você é digno do reino dos céus. Se eu que posso fazer isso, não faço, não sei nem se sou digno do reino dos céus. Então, eu quero desafiar vocês a juntar-se a nós, vir ser família com a gente, vir ser família com a gente, ajudar a cuidar dos que mais precisam. Eu creio que nós vamos chegar lá. Eu vou avançar aqui por causa do horário. Eu vou pular uma parte muito importante que eu queria dizer. Pincelar aqui rapidamente. Que na nova aliança, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos participantes de uma nova aliança em Cristo Jesus. E a Bíblia, aqui no Novo Testamento, a Bíblia em diversas passagens, ou exatamente em 8, ela vai dizer que nós temos que ter relacionamento com o nosso próximo. Olha, a Bíblia vai dizer, amai-vos uns aos outros, relacionamento com o próximo. A Bíblia diz que nós devemos cuidar uns dos outros. A Bíblia diz que nós temos que servir uns aos outros. A Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros até. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros. A Bíblia diz que nós devemos compadecer-se uns dos outros. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Tudo isso é o que esse Novo Testamento nos ensina, como marca dos discípulos de Jesus dentro dessa nova aliança. Nós precisamos das pessoas, as pessoas precisam da gente. Ninguém é um ser individualista totalmente, ninguém consegue viver sozinho. Nós temos que viver em comunidade. E nessa nova aliança, nós precisamos de ter esses relacionamentos no plano horizontal. No plano horizontal. A ordem de Deus é que os nossos relacionamentos sejam nesse plano. No Antigo Testamento era diferente. Como era no Antigo Testamento? Era uma relação vertical com Deus. A relação com Deus no Velho Testamento era uma relação vertical. O sacerdote nos representava diante dos homens, ou diante de Deus.
recebia de nós e apresentava para Deus. E tinha um profeta que tinha um papel inverso. O profeta recebia de Deus e entregava para o homem. O sacerdote recebia do homem e levava para Deus. Perceba que a relação era vertical. Como que nós fazemos a obra de Deus? Como que nós nos relacionamos com Deus agora na nova aliança? Não é verticalmente. A gente não precisa dizer, não precisa de ninguém para nos representar diante de Deus. A cortina da separação, o véu de separação, ele caiu por terra. Agora, se eu amo a Deus, eu tenho que servir o meu irmão. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Você será meu discípulo, disse Jesus. Você vai ser meu discípulo se você servir o seu irmão. Agora, é assim. Todos dependemos de todos. Como disse, amar um ao outro, servir um ao outro, cuidar um do outro, suportar um ao outro, compadecer-se um do outro, chorar um pelo outro, alegrar-se com o outro. Percebe? E aí, queridos, olha, a gente precisa de entender que todos precisamos uns dos outros. E precisamos compreender que no corpo de Cristo, todos no corpo de Cristo estão comissionados. Não tem ninguém aqui sem uma missão. Jesus diz, não fostes vós que escolhestes a mim, palavras de Jesus, João 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu, disse Jesus, que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus te comissionou para você produzir fruto. Qual o fruto que você tem produzido no reino de Deus? Você tem compartilhado da cultura desse reino superior para aqueles que estão à sua volta? Portanto, ide, Marcos 16:15, pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Você foi chamado com uma missão, você foi chamado com um propósito. Mateus 28:20, 19:20, portanto ide, ou não, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, isso mesmo, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Você faz parte do corpo, você já tem uma missão, você já tem uma tarefa, você já tem uma responsabilidade. Então, no corpo de Cristo, todos estão comissionados a servir, cada um conforme a vocação, sem intermediário, sem hierarquia, tendo apenas Cristo como cabeça e o amor como vínculo da paz. Preciso avançar aqui, porque eu preciso dizer para os irmãos que amar é servir, e servir é porque se ama. Mateus 20:28, Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e para dar a minha vida por muitos. A Bíblia é pródiga em relacionar amor a serviço. Ela nos permite afirmar que quem ama, serve. Na realidade, o serviço é a prova do amor. Em outras palavras, Jesus diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, me revelarei a ele. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Pedro vai dizer, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Pedro 4:10, 1 de Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Deus lhe deu dons, habilidades, capacidade, talentos. E Pedro está dizendo,
cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Você é advogado? Deus lhe deu essa habilidade. Ser um médico, Deus lhe deu essa habilidade. Você é um vendedor, você é uma diarista, você é um profissional liberal de qualquer outra área. Cada um exerce aquilo que recebeu de Deus para servir os outros. Você pode sim servir no reino de Deus. Na verdade, você precisa, você deve servir no reino de Deus. Eu não vou ajudar, eu não vou fazer, eu não quero participar. Você simplesmente está sendo negligente. Você simplesmente está desobedecendo ao mandamento do Senhor. Ele não te chamou para você negligenciar os dons que Ele te deu. Um dia Ele vai lhe chamar para pedir contas. Um dia nós vamos ter que prestar contas. Olha o que diz certo escritor americano. A Bíblia nos diz que fomos criados para servir, salvos para servir, recebemos dons para servir, fomos moldados para servir, recebemos o mandamento de Deus para servi-lo. E esse escritor, ele vai dizer: ninguém que está neste planeta viaja de graça. Todos devemos dar a nossa contribuição. Deus o criou para fazer a diferença, demonstrando o seu amor ao próximo por meio do serviço. Isso foi o que disse o escritor. O escritor disse: Deus o criou, Deus criou você, para você fazer a diferença, demonstrando o seu amor por meio do serviço. Ninguém nesse planeta, que está nesse planeta, viaja de graça. Você tem que dar a sua contribuição. Toda vez que Deus nos dá uma tarefa, primeiro Ele nos equipa, ou nos prepara, ou nos capacita para cumpri-la. Deus te formou de um modo exclusivo, diferente de todas as demais pessoas do mundo, para um propósito. Esse propósito é servi-lo. É servi-lo. O que é para você fazer, acredite, ninguém vai fazer. O que é para você fazer, é para você fazer. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Milhões e milhões e milhões de pessoas existem no planeta, mas não tem um com a sua identidade. A sua identidade é única. Deus te fez de forma peculiar e lhe deu dons, atribuições, propósitos. E você, somente você, pode fazer aquilo que Deus deu para você fazer. Não pense que o que você não fizer, outro vai fazer. O que é para você fazer, ninguém vai fazer. Veja, Deus fez você com características e ferramentas próprias, únicas, para cumprir a sua missão. Deus te fez de um modo único, e sua singularidade não é para o seu próprio benefício, mas é para servir o próximo. Onde é, queridos, que nós devemos usar os dons que nós recebemos de Deus? Onde é? Resposta: servindo os outros. É servindo os outros que você vai usar os dons que você recebeu de Deus. Seus talentos não são para seu benefício, na realidade sua missão de vida é ser quem Deus planejou que você fosse. Ele lhe deu talentos, habilidades, deu-lhe uma história de vida e experiências, tudo enfim, para beneficiar outras pessoas, para você usar no serviço aos outros. Você está vivo até hoje para cumprir o propósito de Deus. Você foi colocado aqui para servir a Deus, e o modo como você o faz é através do serviço a outras pessoas. Algumas pessoas querem servir a Deus e afirma: eu sirvo a Deus, mas não querem servir aos outros.
Isso é contraditório, paradoxal, isso não combina com a palavra de Deus. Se você quer servir a Deus, você tem que servir o próximo. Isso é intrínseco, isso não desassocia, isso é junto. Se você serve a Deus, você precisa servir o próximo. Você precisa servir aos outros. Você precisa servir aos outros. Quem ama, serve. Quem serve, faz isso porque ama. Jesus era assim. Quando ele veio a essa terra, ele serviu. Ele era assim. E os seus autênticos servidores ou seguidores têm essa ambição: ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Eu quero servir o próximo. Eu quero amar o próximo. Eu quero servir o próximo. Vocês querem servir o próximo? Cumprir a sua missão? Vem ser igreja com a gente. Vem ser igreja com a gente. Vem cumprir essa missão com a gente. Grandes desafios nos esperam neste lugar. E nós contamos com vocês. Essa igreja conta contigo. Jesus conta com você. As pessoas que estão à sua volta estão esperando você bater lá na porta deles e convidá-los para vir na igreja. Eles estão esperando você levar uma palavra de fé, de esperança, de amor, uma palavra que transforma, que renova. Eles estão esperando por você. Você é eclésia e você foi colocado em pontos estratégicos. Você foi colocado numa eclésia para mudar a cultura daquelas pessoas no meio das quais você está inserido. E a cultura que você tem que levar para eles é a cultura do reino superior, reino de paz, reino de justiça, reino de amor, um reino eterno. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. Tem alguém aqui nesta noite, quem sabe está nos visitando pela primeira vez ou não, que quer fazer parte dessa eclésia, dessa igreja que Jesus disse que nem as forças do mal prevaleceriam contra ela. Tem alguém que quer receber Jesus, fazer parte dessa eclésia, fazer parte dessa igreja que vai morar no céu? Não digo dessas quatro paredes, mas dessa igreja, desse ajuntamento que tem o nome escrito no céu. Tem alguém que quer receber Jesus nessa noite? Se tem alguém, levante sua mão, eu quero orar por você. Eu creio que você não veio aqui em vão nesta noite. Eu creio que você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui nesta noite. Deus te trouxe aqui porque Ele marcou um encontro contigo. Ele queria que você estivesse aqui hoje, porque para tudo tem um tempo determinado. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E hoje foi o dia que Deus estabeleceu para que você estivesse aqui. Nós temos muitas pessoas conectadas conosco no chat, aqui no nosso canal IDEPS, ou Oceano da Graça. Se você está nos acompanhando e quer tomar a decisão de fazer parte dessa eclésia, fazer parte dessa igreja, faça um contato conosco, escreva aqui no chat: eu quero receber Jesus, eu quero fazer parte dessa eclésia, eu quero fazer parte dessa igreja. Nós teremos um prazer em fazer contato contigo e convidar para vir aqui tomar um café com a gente. Queremos orar por você. Se você preferir, você pode também enviar o seu contato por esse WhatsApp que está aqui na tela. Aqui na tela tem um QR Code. Você pode apontar aí, direcionar a câmera do seu celular para esse QR Code. Vai te direcionar para o nosso WhatsApp. Mande uma mensagem aí
no privado aí, se você não quiser colocar aqui no chat. Nós queremos abençoar todos vocês que estão conectados conosco, de perto e de longe. Vejo que tem gente de longe aqui, Ivete Lemos, nossa irmã de Portugal, nos acompanhando. Deus te abençoe, Ivete, o Senhor é contigo. Tem pessoas aqui de Fortaleza, pessoas de várias partes do Brasil nos assistindo, nos acompanhando. Que a bênção do Senhor seja com você onde quer que você esteja. Irmã Eleonor de Salvador, Deus abençoe. Deus abençoe seu paizinho, dê saúde para ele. Todos vocês que estão conectados conosco, recebam a bênção do Senhor. Deus abençoe a irmã Luzanira Gomes, o Senhor é contigo. Deus lhe dê saúde, irmã Dileuza Rodrigues. Deus te abençoe, irmã Dileuza. Muitos irmãos que não podem estar conosco, mas estão acompanhando o nosso culto pelas redes sociais. Deus abençoe a todo mundo. Marinalva, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês aqui. Tem alguém? Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém que porventura não está congregando em nenhuma igreja? É cristão? Quem sabe você mudou agora recentemente para a cidade? É muito comum isso. Mudou de uma cidade para outra, ainda está procurando uma igreja, não achou a igreja. Hoje você achou. Essa é a sua igreja. Venha ser família com a gente. Tem alguém que quer fazer parte dessa família? Se tem alguém que quer fazer parte dessa família, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Tem alguém que quer fazer parte dessa família? Levante a mão, por favor. Eu quero orar por você. Ter você como parte dessa família é uma bênção, é um prazer, é uma honra. Se você não quiser vir hoje, nos procure assim que desejar. No culto de domingo passado, depois da oração final, 2 pessoas vieram aqui nos procurar. Hoje no culto das 10, depois do culto, uma pessoa veio nos procurar também. Se você está aqui, levante a sua mão, sem constrangimento. Venha ser parte dessa família abençoada. A bênção do Senhor está neste lugar. Amém. Eu quero orar abençoando a sua vida. São 21 horas. Eu vou abençoar você. E quero desejar a você uma semana próspera, abençoada, debaixo da proteção, da graça do Senhor. Que você seja blindado, que você não seja infectado com esse Covid que está solto aí na cidade. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe. Amém. Glorioso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus eu abençoo a tua igreja nesta hora. Eu abençoo todos os nossos irmãos que estão conectados conosco, meu Pai, por meio do nosso canal Oceano da Graça. Eu abençoo nesta hora, meu Deus, os nossos irmãos que estão impossibilitados de virem ao culto. Eu abençoo nesta hora cada visitante que está conosco aqui. Que a tua bênção seja sobre eles, que a tua graça abunde, Pai, na vida deles. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo os teus filhos, ó Pai. Nesta hora eu intercedo pelos que estão enfermos, repreendo as enfermidades, declaro a bênção, a saúde, ó Pai, sobre a vida de cada um daqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão sofrendo. Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, alivia a dor, alivia o sofrimento. Oh Pai, ordena a alta hospitalar. Oh meu Deus, o retorno ao lar com saúde, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, nesta hora eu abençoo todos os nossos irmãos que estão conectados conosco, Pai, no nosso canal Oceano da Graça. Pai, nesta hora eu abençoo a tua igreja, Pai, e te agradeço agora e sempre. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, e todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.